Quando o nascimento de Jesus ressoou pela terra, sua luz não apenas iluminou o mundo físico, mas também enviou ondas de energia divina que atravessaram todas as camadas do multiverso. As sombras cósmicas, seres que se alimentam do caos e da desordem, perceberam imediatamente essa perturbação. Para elas, a Terra, agora protegida pela luz do Messias, era uma fortaleza que precisava ser tomada antes que a presença de Jesus pudesse se expandir e ameaçar suas trevas. Guiadas por Nerzak, uma das mais antigas e poderosas sombras cósmicas, as entidades reuniram suas forças nas profundezas do cosmos. Nerzak, uma figura envolta em trevas que se moviam como um nevoeiro denso e sufocante, era conhecido por sua habilidade de corromper estrelas e destruir planetas, envenenando tudo o que tocava. Ele via o nascimento de Jesus como uma afronta ao seu poder e reuniu seu exército de sombras para um ataque direto à Terra. Seu objetivo era simples: invadir o planeta, apagar a luz nascente e mergulhar o mundo novamente no caos. No entanto, a Terra, especialmente naquele momento, não estava desprotegida. Os Guardiões Estelares, entidades de luz pura, encarregadas de proteger sistemas planetários e manter o equilíbrio cósmico, já estavam em alerta máximo. Entre eles, o mais poderoso e resoluto era Serafiel, um ser de luz ofuscante com asas feitas de energia estelar, que liderava a defesa contra qualquer ameaça às estrelas e planetas sob sua proteção. Quando Serafiel sentiu a aproximação das sombras cósmicas, ele imediatamente tomou posição ao redor da Terra, erguendo uma barreira de luz divina, reforçada pela energia das estrelas que ele guardava. Serafiel, com sua espada flamejante, posicionou-se à frente dos outros guardiões, irradiando uma presença tão brilhante que ofuscava a escuridão que se aproximava. Sua voz ecoou pelo cosmos como um trovão suave, uma mistura de autoridade serena e determinação inabalável. Daqui vocês não passam. Ele declarou, fitando o horizonte cósmico enquanto as trevas de Nerzak e suas sombras se aproximavam. Nerzak, ao ver Serafiel no comando, não recuou. Ao contrário, sua forma se expandiu, como se a própria escuridão estivesse engolindo a luz ao redor. Essa luz frágil que você defende será apagada. Ele rugiu, sua voz como um sussurro distorcido que reverberava através dos vazios entre as estrelas. Ele sabia que Serafiel era uma força a ser enfrentada, mas estava decidido a abrir caminho pelas defesas celestiais e alcançar a Terra. Para Nerzak, a destruição de Jesus representava a última chance de manter o controle sobre as sombras que se expandiam pelo universo. As duas forças colidiram com uma intensidade inimaginável. De um lado, a luz pura e imaculada dos Guardiões Estelares, emanando calor e proteção, como um escudo inquebrável em torno da Terra. Do outro, a escuridão absoluta das sombras cósmicas, fria e impiedosa, tentando consumir a luz. Nerzak avançou diretamente para Serafiel, suas sombras serpenteando e estendendo-se em direção ao líder dos Guardiões, buscando corromper a própria essência da luz. Serafiel, erguendo sua espada de luz estelar, interceptou o avanço de Nerzak. As duas forças, luz e trevas, ficaram frente a frente. O cosmos parecia prender a respiração, enquanto esses dois seres de poder imenso se encaravam, cada um esperando o movimento do outro. As estrelas ao redor cintilavam mais intensamente, como se reforçassem a barreira de Serafiel, enquanto as sombras de Nerzak se agitavam, preparando-se para o confronto final. Enquanto as forças de luz e trevas permaneciam tensionadas, prestes a se enfrentar, uma realização mútua os deteve. Serafiel e os Guardiões Estelares sabiam que um confronto direto com as sombras cósmicas, lideradas por Nerzak, poderia trazer destruição não apenas para ambos os lados, mas para o próprio equilíbrio do cosmos. O espaço ao redor da Terra se tornou um campo de energia estática, onde o silêncio cósmico ressoava como um eco antes da tempestade. Serafiel, com sua espada ainda erguida, fez um gesto sutil para que seus guardiões mantivessem posição. Ele sabia que a força bruta naquele momento não era a melhor solução. A luz que eles defendiam, aquela que protegia o recém-nascido Jesus, não poderia ser exposta a um conflito tão devastador. Sua voz, grave e firme,
rompeu o silêncio, direcionada a Nerzak. Nerzak, você sabe o que está em jogo aqui. A luz que nasce na Terra não é apenas uma faísca a ser apagada. É o início de algo que nem você, em toda a sua escuridão, pode compreender. Um confronto aqui apenas devastaria o que ambos protegemos. A ordem e o equilíbrio que, mesmo você, no fundo deseja manter. Nerzak, cuja presença era um vórtice de sombras, retraiu ligeiramente suas forças, mas suas intenções sombrias permaneciam claras. Sua voz reverberou com malícia e sabedoria distorcida. Compreender? Ele riu com desprezo, um som que ressoava como gelo quebrando no vazio do espaço. Será fiel, não me venha com palavras vazias. Vocês, os servos da luz, falam de equilíbrio como se a escuridão não tivesse seu lugar natural no cosmos. Vocês proclamam a luz como soberana, mas se esquecem de que sem a sombra, o próprio conceito de luz é insignificante. Eu não vim aqui para negociar ou para buscar harmonia. Vim para reivindicar o que é nosso por direito. Essa luz, essa criança que você protege, é uma afronta ao ciclo que nós, sombras cósmicas, ajudamos a preservar. Serafiel abaixou levemente a espada, seus olhos radiantes fixos em Nerzak. Ele não demonstrava medo, mas estava ciente da complexidade da situação. Você fala de ciclos e equilíbrio, mas na verdade, tudo o que suas sombras buscam é a destruição e o caos que você representa. Os guardiões estelares ao redor de Serafiel se mantinham vigilantes, prontos para agir caso o diálogo se tornasse violento. As sombras de Nerzak, porém, serpenteavam em volta, contidas mas agitadas, como se aguardassem apenas um comando para atacar. Nerzak, entretanto, não era impaciente. Ele sabia que a destruição de Serafiel e seus guardiões não seria fácil, e sua sabedoria ancestral o aconselhava a não precipitar uma guerra naquele momento. Você é arrogante, Serafiel. Fala como se a luz pudesse prevalecer eternamente, como se essa criança fosse a resposta para todas as questões do cosmos. Mas a história nos mostrou algo muito diferente. Luz e trevas dançam juntas. E não importa o quanto tentem, sua luz nunca poderá apagar completamente nossas sombras. Mesmo que você proteja essa terra e esse Messias por agora, sua vitória será temporária. A escuridão sempre encontrará uma maneira de retornar. Serafiel, com um olhar firme e sereno, respondeu. A luz que vem com o Messias não é uma simples chama que pode ser apagada por suas sombras. Ele é a manifestação direta da ordem divina. Vocês, sombras cósmicas, podem até se considerar uma parte necessária do equilíbrio, mas na verdade são apenas o resíduo do caos. E esse caos, Nerzak, está destinado a desaparecer diante da verdadeira luz. Nerzak inclinou-se levemente para frente, sua presença ficando mais densa, como se estivesse absorvendo a escuridão ao seu redor. Você ainda não entende, não é? Mesmo essa luz, tão pura quanto você a acredita ser, gera sombras. Quanto maior for a sua luz, Serafiel, maior será a escuridão que a acompanha. E eu sou a sombra que essa luz inevitavelmente projeta. Serafiel, com uma expressão calma, assentiu levemente. Talvez, Nerzak, talvez você seja a sombra que a luz projeta. Mas o que você não percebe é que, à medida que essa luz cresce, ela não apenas projeta sombras, ela as purifica. A presença de Jesus na Terra não é o início de uma nova guerra entre luz e trevas, é o início do fim das trevas, e sua escuridão será derrotada, não pela violência, mas pela simples presença da luz. Nerzak, por um momento, permaneceu em silêncio. A verdade nas palavras de Serafiel o perturbava. Ele sabia que havia algo na luz do Messias que era diferente, que trazia um novo tipo de ordem, um novo ciclo que ele ainda não compreendia completamente. Mas isso não significava que ele aceitaria sua derrota. Você pode acreditar em suas profecias e luz será fiel, mas eu sou a escuridão que nunca será completamente dissipada. Mesmo que vocês ganhem esta batalha, sempre haverá uma sombra, um canto escuro, onde eu poderei renascer. Serafiel ergueu novamente sua espada, seu brilho iluminando todo o cosmos ao redor. Então que seja, Nerzak. Se essa é a sua crença, eu te desafio a tentar. Mas saiba disto.
Enquanto nós, os Guardiões Estelares, existirmos, você nunca passará por essa barreira. A Terra e o Messias estão sob nossa proteção, e sua escuridão não encontrará abrigo aqui. Nerzak se preparou, suas sombras agitando-se em torno dele como uma tempestade negra, enquanto Serafiel e seus guardiões reforçavam a barreira de luz. As palavras haviam sido ditas, e agora o confronto entre luz e trevas estava prestes a se desenrolar no campo cósmico. As tensões entre luz e escuridão chegaram ao ponto de ebulição. Serafiel, com sua espada flamejante em mãos, estava pronto para enfrentar Nerzak e as sombras cósmicas, enquanto os Guardiões Estelares mantinham suas posições ao redor da Terra, cercando-a com uma barreira de luz divina. Do outro lado, as sombras de Nerzak fervilhavam, prontas para atacar, se expandindo como tentáculos de escuridão em direção à barreira. As palavras trocadas entre Serafiel e Nerzak haviam inflamado ambos os lados, e parecia que nada poderia impedir o confronto iminente. O próprio espaço ao redor deles parecia vibrar com a tensão do combate que estava para começar. Quando as duas forças começaram a avançar, uma em direção à outra, o momento de colisão foi subitamente interrompido por uma distorção no próprio tecido do espaço. Uma rachadura no multiverso surgiu, e uma força imensuravelmente poderosa começou a emanar daquela fenda. A escuridão se condensou e o cosmos estremeceu quando uma figura massiva se manifestou entre as sombras e a luz. Zargatar, um destruidor de realidades, uma entidade demoníaca que transcende as sombras cósmicas, emergiu da distorção. Ele era colossal, com uma presença que parecia dobrar o espaço ao seu redor. Suas formas eram mutantes, constantemente se transformando em um emaranhado de caos, como se o próprio tecido da realidade estivesse em colapso ao seu redor. Nerzak, ao sentir a presença de Zargatar, recuou instantaneamente. Embora fosse uma das sombras cósmicas mais antigas e poderosas, sabia que Zargatar, um destruidor de barreiras dimensionais e realidades inteiras, estava muito acima de sua posição. As sombras cósmicas, por mais temíveis que fossem, operavam dentro do cosmos, enquanto Zargatar e os destruidores de realidades estavam em um nível onde sua simples presença podia corromper as leis da física e do espaço. Nerzak! Zargatar rugiu, sua voz reverberando como trovões e fazendo o próprio espaço ao redor vibrar com poder. Sua sede de destruição está prestes a causar um desastre irreparável. Não apenas para você, mas para todos nós. Serafiel observava com atenção, sua espada ainda em riste, mas aguardando o desenrolar dos eventos. Ele sabia que Zargatar não estava ali para ajudar a luz, mas sim para evitar um problema ainda maior. O líder dos Guardiões Estelares manteve sua posição, mas não atacou, entendendo que aquele novo jogador tinha um propósito diferente no conflito. Nerzak, enraivecido, mas cauteloso diante da presença superior, rosnou. Por que, Zargatar? Esta é nossa chance. Se não destruirmos essa luz agora, ela se espalhará. Ele é o Messias, o arauto da luz e da ordem divina. Cada segundo que ele vive é um risco maior para nossas forças. Zargatar fitou Nerzak com desprezo e um brilho de sabedoria perversa. Você é tão ingênuo quanto é antigo, Nerzak. Sim, o nascimento de Jesus é uma ameaça, talvez a maior que já enfrentamos. Mas você não entende as consequências do que está prestes a fazer. Se você iniciar essa guerra agora, aqui, a destruição que seguiria não nos beneficiaria. Você arriscaria corromper todo o tecido da realidade que estamos tentando subverter lentamente. Se as forças da luz se unirem contra nós por causa de um ataque impensado, nós perderemos muito mais do que esse Messias. As sombras cósmicas permaneceram em silêncio, suas formas instáveis ondulando com hesitação. Nerzak, entretanto, resistiu à ideia de recuar. Você teme a luz, Zargatar, tanto quanto qualquer um de nós. Mas o que você sugere? Que fiquemos parados e permitamos que essa criança cresça e destrua tudo o que temos criado? Zargatar se aproximou de Nerzak, suas formas mutantes se tornando mais definidas enquanto ele falava. Sua voz baixa e perigosa. O que eu sugiro
Nerjak, é que pense além de sua ânsia por destruição imediata. Você quer guerra aqui, mas uma batalha contra os Guardiões Estelares não apenas destruiria essa barreira. Ela devastaria as fundações do multiverso, chamando a atenção de forças ainda mais poderosas do que os Guardiões. O Omniverso está de olho no nascimento de Jesus. E o conflito que você deseja iniciaria uma cadeia de eventos que resultaria na nossa destruição. Serafiel, que até então permanecera observador, finalmente interveio. Então é isso que vocês temem. Sabem que qualquer ataque à luz que eu defendo resultaria em consequências terríveis para o seu lado. Não porque temem o combate, mas porque entendem que a própria estrutura do cosmos está ligada à vinda do Messias. Zargatar lançou um olhar cortante para Serafiel. Não se iluda, Guardião. Nossa intenção é destruir a luz que você defende. Mas fazer isso no momento e no local errado destruiria tudo, inclusive nós. A criança que você protege é um arauto de mudança, sim. Mas não se engane. Sua luz gera sombras. E é nessas sombras que prosperaremos. Quando o momento for certo. Nerjak ainda parecia relutante. Sua sede de destruição não completamente saciada. Você fala de paciência, Zargatar, mas eu vejo uma oportunidade única. Se não agora, quando? Zargatar, com um olhar penetrante e frio, respondeu. O momento chegará, Nerjak. Não em um confronto direto que arriscaria tudo, mas nas sombras que essa luz deixará para trás. Não subestime a complexidade do jogo cósmico que está sendo jogado aqui. Nós seremos pacientes, e quando ele for vulnerável, nós o destruiremos. Não de uma maneira que desperte as forças do Omniverso contra nós, mas sutilmente, através das fraquezas que ele inevitavelmente revelará. Nerjak, embora ainda frustrado, abaixou suas sombras, aceitando a ordem de Zargatar. Ele sabia que, por mais que quisesse destruir a luz ali mesmo, a presença de Zargatar era uma autoridade inquestionável. As sombras cósmicas recuaram lentamente, enquanto Zargatar lançava um último olhar para Serafiel. Isso ainda não acabou, Guardião. O seu Messias pode ser uma luz forte, mas mesmo a luz mais brilhante projeta sombras. E nós, seres das trevas, sabemos como esperar. Serafiel, ainda vigilante, manteve sua posição enquanto as sombras cósmicas e o destruidor de realidades se afastavam, desaparecendo lentamente no vazio do cosmos. O confronto direto havia sido evitado, mas o perigo não estava de todo afastado. A guerra entre luz e trevas havia apenas começado, e Serafiel sabia que mais cedo ou mais tarde, o conflito retornaria, possivelmente de maneira muito mais sutil e perigosa. O silêncio voltou a reinar no cosmos. As sombras cósmicas e o destruidor de realidades haviam recuado, e a Terra estava novamente protegida pela barreira de luz dos Guardiões Estelares. Serafiel permaneceu de pé, com a espada ainda em mãos, contemplando o que acabara de acontecer. Sabia que, embora o confronto tivesse sido evitado, a luta estava longe de terminar. Foi nesse momento que uma nova presença, ainda mais serena e grandiosa, se manifestou ao lado de Serafiel. Um ser de luz sublime, de uma hierarquia além até dos Guardiões Estelares, emergiu suavemente da própria essência do espaço. Era um arconte interdimensional, um dos guardiões que mantém o equilíbrio entre universos, assegurando que a harmonia entre as dimensões seja respeitada. Ele não era apenas um ser de poder, mas de sabedoria cósmica profunda, capaz de ver além do tempo e do espaço. O arconte envolvia-se em luz dourada que parecia brilhar de dentro para fora. Suas vestes translúcidas ondulando como o próprio tecido do cosmos. Serafiel, ao sentir sua presença, imediatamente abaixou sua espada e se inclinou em respeito, pois sabia que estava na presença de uma entidade de poder incomensurável. Muito bem. Sabia que você estaria aqui. Disse Serafiel, sua voz tranquila, mas respeitosa. O arconte, com um olhar suave, observou o campo ao redor da Terra, onde os resquícios da energia cósmica ainda flutuavam. Sua voz era gentil, mas carregava o peso de eras incontáveis de sabedoria.
Eu estive sempre observando, Serafiel. Respondeu o arconte, sua voz soando como uma melodia calma. O nascimento do Messias é um evento tão grandioso que reverbera não apenas pela terra, mas por todas as realidades. Você lutou bem para proteger essa luz, mas saiba que o perigo não acabou. Eles voltarão. Serafiel, olhando para a terra abaixo, onde o pequeno Jesus dormia em uma manjedoura, respondeu com uma calma profunda. Eu sei, mas enquanto essa luz brilhar, nós estaremos prontos. Ele é a esperança de toda a criação. O arconte então desviou seu olhar para a terra. Ele podia ver além do simples tecido físico, enxergando o verdadeiro brilho de Jesus, um brilho que nenhuma sombra poderia apagar. O que acontece agora na terra, Serafiel, é o início de uma nova era. A forma como ele veio, humilde e em uma manjedoura, cercado por animais, em um estábulo, é o maior símbolo de amor e simplicidade. Os anjos cantaram sobre ele, e os pastores vieram adorá-lo, guiados pela luz que nós, em nossa forma mais elevada, apenas assistimos. Serafiel lembrou-se do que ele também havia testemunhado na terra. Naquela mesma noite, em que as estrelas pareciam mais brilhantes e a terra estava em silêncio sagrado, os anjos celestiais desceram, cantando, anunciando a vinda do Salvador. Os pastores, simples homens que cuidavam de seus rebanhos, foram os primeiros a testemunhar a glória daquele nascimento. E os reis magos, movidos por uma estrela que brilhava como nunca antes, estavam a caminho para adorar o Messias. O arconte continuou, sua voz suave, mas cheia de significado. Nerzak e Zargatar não podem entender o poder verdadeiro que reside naquela criança. Eles pensam que a força está na destruição, na guerra, mas o maior poder que essa criança carrega é o amor. O mesmo amor que fez o Criador enviar seu Filho para salvar a humanidade. E é por isso que eles temem tanto. A luz que ele carrega não se manifesta com violência, mas com redenção. Eles não podem corromper aquilo que é feito de amor puro. Serafiel sentiu uma emoção profunda ao ouvir as palavras do arconte. Seus olhos, fixos no recém-nascido, brilharam ainda mais intensamente. Ele sabia que o destino da humanidade e de toda a criação estava naquela criança, naquele momento tão humilde e simples, mas de significado eterno. Ele recordou as palavras ditas pelos anjos na terra, anunciando que o Salvador havia nascido, trazendo paz àqueles de boa vontade. O arconte, então, aproximou-se de Serafiel e, colocando uma mão luminosa em seu ombro, disse: Saiba, Serafiel, que este é apenas o começo. A luta será longa, mas a vitória já foi decretada no nascimento desta criança. Jesus não será apenas o Messias da terra, ele será a luz de todas as realidades. O que você protege aqui, hoje, reverberará por toda a eternidade. Serafiel sentiu o peso e a glória dessas palavras. O Messias não era apenas o Salvador da humanidade, mas a chave para o equilíbrio de todas as coisas, de todos os universos. Ele olhou uma última vez para a terra, onde Maria embalava o pequeno Jesus nos braços, e os animais, simples testemunhas daquela cena, estavam em silêncio reverente. Era um momento de paz, um símbolo de como o poder de Deus se manifestava, não na grandeza, mas na humildade. O arconte olhou para Serafiel mais uma vez, antes de desaparecer de volta para sua dimensão. Lembre-se, a luz dele será sempre mais forte do que qualquer sombra, e nós estaremos vigilantes até o fim. Com essas palavras, o arconte desapareceu, sua luz dissolvendo-se nas estrelas ao redor, e Serafiel, com o coração renovado, voltou a observar a criança que ele e os outros guardiões protegiam. Naquele momento, o cosmos estava em paz e a terra dormia sob a proteção dos anjos, sabendo que o Salvador, a esperança de todas as realidades, havia nascido.